pessoal, agora vamos aqui estudar o numeral. O numeral não é a classe mais cobrada no mundo, mas tem os seus detalhezinhos e você tem que saber para efeito de sintaxe, você tem que saber, né, para efeito de conhecimento geral aqui sobre as classes. O numeral é a classe variável. Por que variável? Porque vai para o feminino, vai ao plural. É a classe variável que indica quantidade ou ordem. Indica quantidade ou ordem. Quando indica quantidade, ela pode indicar um aumento proporcional ou uma redução proporcional. Aí a gente vai aprender que isso dá nome às classificações. A quantidade absoluta é cardinal, o aumento proporcional é o numeral multiplicativo, a redução proporcional é o fracionário, e por aí vai. E a ordem são os ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, etc. Então, basicamente, classe variável. Nós já vamos entender aqui como funciona a variação de número e gênero do numeral. Um detalhe importante sobre o numeral, que cai em questões de sintaxe, mesmo que não venha lá numeral no seu edital, em sintaxe isso aqui pode ser cobrado. O numeral lá, assim como os pronomes, ele pode ser um numeral que acompanha o substantivo, aí ele vai ser chamado de numeral adjetivo. Ou ele substitui, aí vai ser chamado de numeral substantivo. E aí você vai ter a seguinte situação, ó. Duas meninas chegaram, eu conheço as duas. Esse primeiro duas acompanha meninas, então ele acompanha um substantivo, ele é o numeral adjetivo. Isso aqui você já viu lá nos pronomes, ó. Numeral adjetivo. Ou ele pode substituir. Duas meninas chegaram, eu conheço as duas. Aqui ele está no lugar de meninas, substituindo. Então, substituindo, ele equivale a um substantivo, logo tem nome, tá, de numeral substantivo. Tá? Substitui substantivo. Quando ele acompanha, ele é o arroz a adjetivo. Tá? Arroz só acompanha. E aí vem as classificações, pessoal. Ó, os numerais são classificados em ordinais, são os que indicam ordem. Primeiro lugar, segunda comunhão, terceiras intenções. Então você observa que os ordinais variam em gênero e número. Ó. Primeiro, segunda, terceiras. Ó. Variou aqui em gênero e número. Beleza? Os cardinais também podem variar em gênero, mas apenas em alguns casos. Você tem o numeral cardinal 1, 2 e as centenas a partir de 200. Por isso que eu tenho uma, umas, dois, duas, 200, 300, 200, beleza? Então, esses numerais cardinais, aqueles que indicam a quantidade absoluta, tipo 1, 2, 3, 5, quantidade absoluta, esses variam nesses casos. Então, um cão, 2 alunas, 3 pessoas, 200 pessoas. E os fracionários, que indicam redução proporcional, né? Divisão. 1/3, 2/3, 4/20. E os multiplicativos, o dobro, o triplo, cabine dupla, ó, ele também pode funcionar como adjetivo, duplo carpado, tá? Um salto duplo. Então, os multiplicativos também funcionam como adjetivos, cabine dupla, ou como substantivos, o dobro. Beleza? E aí, só alguns detalhes aqui, pessoal, sobre o enquadramento de alguns numerais, né? Existem, né, alguns detalhezinhos na gramática que destoam de uma classificação de dicionário, muitas vezes. Por exemplo, último, penúltimo, antepenúltimo, derradeiro, posterior e anterior, muita gente pensa que é numeral, mas na verdade são verdadeiros adjetivos. Então você pode classificar como verdadeiros adjetivos, tá bom?
não são considerados numerais, são considerados adjetivos. Beleza? E existe um numeral que é classificado como um substantivo coletivo, quando indica quantidade exata. Por exemplo, eu tenho par, indica quantidade exata de 2. Dezena, indica quantidade exata de 10. Dúzia, indica a quantidade exata de 2. Você tem aí vintena, centena, milheiro, milhar. Esses numerais são chamados de substantivos coletivos numéricos. Se a banca disser é substantivo, pode marcar que tem embasamento. Então, isso vale para palavras como século, biênio, triênio, que indicam quantidade exata de anos, né? De tempo. Bimestre, trimestre, indica a quantidade exata de meses e por aí vai. Então, anotem aí que milhão, trilhão e bilhão são substantivos e também variam em número, né? Bilhões, trilhões, substantivos. Tá bom? Basicamente era isso, né? Os detalhezinhos relevantes sobre numeral. É isso que a gente viu agora. Questões atualíssimas, atualizadíssimas. Questão 2018, ó. Julgue o item a seguir. Ele já teve 2 infartos e carrega 4 stents no coração. O termo em destaque estabelece uma concordância de gênero com o termo stents, da mesma forma que 2 concorda com filhas, em educou 2 filhas. Pessoal, 4 é um numeral cardinal que não varia em gênero. Não existe 4. Ah, eu tenho 4 filhos e 4 filhas. Não, ele não varia. Quem faz isso é o 2. Então, aqui, educou 2 filhas. Beleza, concordou em gênero e número, tá? Em gênero e número. 4 não. 4 não variou. Então, é a mesma forma de concordância? Não, tá? Mais uma, também recente. O século XXI promove revoluções movidas a likes. Deixe seu like aí. A palavra em destaque é letra A, ó, A de armadilha, logo letra A, numeral, século 100, 100, número numeral. Aí vai o candidato igual a ave de rapina pousando no coelho, pegando a letra A na unha. Não é isso, pessoal. Esse século cai naquela regrinha do substantivo coletivo numérico. Então, é um substantivo coletivo de anos. No caso, o gabarito foi letra E, tá? Olha só que maldade, gente. Mas cai em prova, eu trago aqui, porque o mundo não é tão colorido e eu mostro aqui que não é. Então, gabarito letra E. Mais uma questãozinha interessante sobre o numeral. A banca pergunta: a classe gramatical da palavra meio, presente na tira acima, é... Vamos ler a tira acima. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Aí você pensa, pô, meio, metade, numeral fracionário. Cuidado, pessoal. Meio pode ser numeral? Pode. Mas pode ser outras coisas também. Vamos lá. Meio como numeral é quando indicar metade. E aí vai variar, né? Então, eu tenho aqui meio milhão, meia laranja, beleza, numeral. Agora, o meio também pode ser advérbio. Quando é que ele vai ser advérbio? O que o advérbio faz, gente? O advérbio modifica um adjetivo. Então, meio chata. Ah, ela é meio chata. Tranquilo? Ou pode modificar um advérbio também, ó. Ah, aquela casa ali é meio longe. Isso aqui é um advérbio, tá?
E o meio modifica outro advérbio, logo ele é um advérbio também. Então a gente já tem aqui, ó, numeral, adjetivo, substantivo, advérbio. Como ele modifica perdida, um adjetivo, você vai marcar que ele é um advérbio. Felipe, apareceu ali substantivo. Pode ser substantivo, meio? Claro que pode, pessoal. É quando indica instrumento, né? Por exemplo, a arma é um meio de convencimento. Convencimento. Ó, substantivo, né? É como se fosse uma forma de conhecimento, um instrumento para convencer. Pode ser substantivo também. Então anotem aqui no seu resuminho, ó, pode ser substantivo. Apareceu aqui entre as opções, mas o grande lance dessa questão é você parar de dizer meia perdida. Ah, ela está meia perdida. Como meio, modificando um adjetivo, é um advérbio, não varia, porque, por essência, por definição, os advérbios não sofrem variação, é uma classe invariável, beleza? Então, com isso aqui a gente fecha. Gabarito, letra D, tá? Eu pintei aqui, mas foi só na hora do exemplo. Aqui, ó, o gabarito era advérbio. E a gente fechou os numerais.